Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se dever atentares para a minha aflição ou a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Bom, aqui, né, Ana aqui é como, eu vejo assim, é desse jeito que o Espírito Santo me revela. Ana, o que ela mais precisava ali naquele momento era um filho. E nós que estamos no jejum de Daniel, o que nós mais precisamos, a pessoa que não tem, óbvio, é o Espírito Santo. E a Ana virou e falou com Deus: se me deres um filho, eu o darei a ti. E o que nós temos que fazer nesse jejum de Daniel? O que é o nosso filho nesse jejum de Daniel? Não só no jejum de Daniel, mas em toda a nossa vida. Porque nós não servimos a Deus só no jejum de Daniel, mas em toda a vida, né? O que é o nosso filho? Você que é solteira, você que não é. O que é o seu filho? O meu filho, o seu filho, o nosso filho, na verdade é a nossa vida. A vida que às vezes a gente não consegue entregar 100%. Aqui Ana diz o seguinte, aqui Ana diz que se ela tivesse um filho, ela o daria a Deus. E é assim na nossa vida. Desculpa. É assim na nossa vida. A nossa vida é o nosso filho. Então, eu tenho que entregar o meu filho 100% a Deus. Para que Deus venha poder cuidar, né, de mim. Se eu quero ter o Espírito Santo, Deus venha poder honrar, assim como honrou Ana, porque Ana teve um filho, deu ao Senhor, foi o profeta Samuel, foi um dos profetas mais abençoados da palavra de Deus. Nós, se entregarmos a nossa vida do mesmo jeito que Ana entregou o filho, com certeza Deus vai fazer conosco do mesmo jeito que fez com o profeta Samuel. Deus abençoou o profeta Samuel de uma forma grandiosa. E se nós entregarmos o nosso filho, ou seja, a nossa vida, Deus nos abençoará, nos responderá de maneira grandiosa também. O que você quer dentro do jejum de Daniel? O batismo com o Espírito Santo? Deus dará. Entendeu? O que você quer dentro do jejum de Daniel? Você quer o batismo com o Espírito Santo? Só que você tem que ter um foco. Ana tinha um foco. Ela queria um filho e ela prometeu esse filho ao Senhor. Você tem que ter um foco. Eu tenho que ter um foco. Para que eu quero o Espírito Santo? Para dizer que tenho? Não. Eu quero o Espírito Santo para ganhar almas, né? Ser intrépida.
Porque com o Espírito Santo a gente consegue intrepidez. Sem o Espírito Santo a gente ainda é tímida, né? Sem o Espírito Santo a gente ainda não consegue falar aquilo que tem que ser falado. A gente até tenta. Eu pelo menos tento. Não consigo. Mas eu me imagino com o Espírito Santo, eu falando aquilo que hoje em dia às vezes eu embarrero. Muitas das vezes eu embarrero, às vezes eu não falo nem nada com medo de errar. Olha só. E Deus não quer isso de mim. Com o Espírito Santo, eu não vou ter medo de errar. Por quê? Porque o meu falar não vai ser meu. Como agora? Antes de fazer o áudio, eu pedi direção a Deus e pedi para que Ele me usasse, né? Mas se você perguntar aqui para mim se eu tô meio nervosa, é um pouquinho, né? Porque por mais que eu peça a Deus para me usar, eu não quero falar alguma coisa que não seja do Senhor, mas eu quero falar algo completamente de Deus. Bom, enfim, vamos lá. Parei no profeta Samuel, né? O profeta Samuel foi hiper usado por Deus. E quando eu sou batizada com o Espírito Santo, eu também vou ser uma pessoa hiper usada por Deus. Mas para isso eu tenho que entregar a minha vida, né? Eu estava lembrando de uma passagem que eu li ontem também, que é do Jesus caminhando sobre o mar, né? Que os discípulos ficaram com medo, né? Olha só como é a pessoa batizada no Espírito Santo e a pessoa que não é batizada no Espírito Santo. A pessoa que não é batizada no Espírito Santo agem como aqueles discípulos agiram quando viram Jesus, que estava caminhando sobre o mar. Eles acharam que era até um fantasma. Eles ficaram com medo ali na hora. O Senhor Jesus teve que dar um sacolejão neles. E eles estavam com o Senhor Jesus sempre. Ou seja, eu encaro assim nos dias de hoje. Uma pessoa da igreja, mas que está na igreja, que está seguindo o Senhor Jesus, mas ainda não é batizada no Espírito Santo. O medo toma um pouco conta dela, né? O medo, quando acontece alguma coisa, uma circunstância, o medo toma conta dela. Depois o Senhor Jesus dá um sacolejão, tipo assim, não temas, eu sou contigo, eu tô aqui. Aí o medo baixa e a fé entra, né? Mas quando eu não sou batizada com o Espírito Santo, o medo vem na frente. Bom, aí tem a pessoa depois do batismo com o Espírito Santo. Eu lembrei de Pedro. Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, ele era uma pessoa arrojada, mas na hora de falar, na hora de fazer, não fazia nada. Depois do batismo com o Espírito Santo, né? Bom, peraí, eu tô pulando. Antes do batismo com o Espírito Santo, ele falava que não era para o Senhor Jesus se entregar, enfim, que ele morreria pelo Senhor Jesus se fosse preciso, mas chegou na hora ele negou o Senhor Jesus. Ele negou o Senhor Jesus por medo. O medo veio na frente. O medo fez com que ele esquecesse o que ele tinha falado, tá? Quando a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, o medo vem na frente. Jesus tem que dar um sacolejão na gente para a gente ver, para ele falar conosco, para que nós venhamos a entender que temos fé e temos que usar a fé. Senão, não adianta ter fé. Se eu tenho uma fé e essa fé não é usada, não adianta ter fé. Bom, vamos lá. Depois do batismo com o Espírito Santo, tá? Agora passei direto para Atos. Comecei com Ana, depois fui para Mateus, agora estou em Atos. Bom,
depois que os apóstolos, todos eles, foram batizados com o Espírito Santo. Aí a coisa se tornou diferente. Entendeu? Aí, perdão, não é João, é Pedro. Pedro, ele se tornou uma pessoa intrépida, se tornou uma pessoa ousada no falar, uma pessoa intrépida no falar, no agir, mas uma pessoa segura e ponderada. Ele não falava de qualquer jeito, ele não falava uma coisa e não fazia, ele falava e fazia. Né? Ele era um testemunho vivo. E é isso que Deus quer de nós. Quando Deus quer nos batizar no Espírito Santo, Deus quer que venhamos ser um testemunho vivo dele. Jesus quer que sejamos um testemunho vivo. O Espírito Santo quer que sejamos um testemunho vivo, né? Assim é como Ana. Mas antes a gente tem que entregar a nossa vida, como Ana entregou a dela quando entregou o filho, né? O filho é uma coisa que dói, é uma coisa porque ela é sua, né? Doeu para nascer, não é verdade? Vamos combinar, doeu para nascer, né? Então é uma coisa sua. É uma coisa, poxa, caramba, eu não tenho, então ele é meu. Mas não, Ana queria tirar aquela vergonha, né? E nós, para tirarmos a nossa vergonha, temos que entregar o que temos de mais precioso, assim como Ana fez. Ana entregou o filho dela. Nós temos que entregar a nossa vida, porque a nossa vida é preciosa para a gente, é verdade ou não é? Claro que é verdade. Vai perder a sua vida para você ver. Então, a minha vida é preciosa. Eu não tenho escolha. Eu tenho que achar a minha vida preciosa para poder cuidar dela. Mas se eu dou a minha vida para o Senhor Jesus, eu perco a minha vida. Mas eu estou dando ela para o Senhor Jesus. Eu me renuncio, eu me aborreço. Mas eu estou agradando o Senhor Jesus nesse aborrecimento. E, obviamente, o batismo com o Espírito Santo vem. Aí, Pedro, vamos falar de Pedro, relacionar Pedro conosco, depois do Espírito Santo. Pedro passou a ser intrépido, passou a ser uma pessoa ousada, passou a ser uma pessoa ponderada. E é isso que Deus quer fazer conosco. Uma pessoa ousada, intrépida, ponderada, uma pessoa que não fala qualquer coisa, não ofende, ela fala a verdade, mas ela não ofende, ela não magoa, ela não vai na ferida cutucar uma ferida, ela vai falar apenas uma verdade. E às vezes a verdade machuca, mas até isso a gente tem que saber como falar. E o Espírito Santo também dá essa direção. Tá bom? O que mais? Eu falei tanto aqui que talvez eu possa ter me perdido em alguma coisa. Eu me lembrei muito de Pedro antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. Pedro antes do Espírito Santo, uma pessoa medrosa, uma pessoa que fazia, mas não falava. E Pedro depois do Espírito Santo, uma pessoa que falava e fazia, né? Uma diferença muito grande, sendo que antes do Espírito Santo fazia, não falava e não fazia, né? Mas ele era uma pessoa eufórica, uma pessoa que usava muito sentimento. Antes do Espírito Santo, nós usamos muito realmente o sentimento. Depois do Espírito Santo, uma pessoa ponderada, uma pessoa que mede as palavras, que mede as atitudes, que sabe o que está fazendo, porque a direção não é nossa. A direção não é nossa, a direção é do Senhor. E com a direção do Senhor, obviamente, nós vamos longe, mas com a direção de Deus. Mas para isso tem que haver, é necessário haver em cada um de nós
o batismo com o Espírito Santo, tá bom? O batismo com o Espírito Santo provoca isso. Nós somos ponderados, nós somos ousados, nós somos intrépidos, né? Nós olhamos para outras pessoas que às vezes fazem a obra, nós não nos sentimos mais uma pessoa, poxa, eu não faço. Não, eu posso fazer também, porque eu sou batizada com o Espírito Santo. Tem como eu fazer? Tem como uma pessoa fazer a obra sem ser batizada com o Espírito Santo? Uma pessoa fazer a obra, que eu digo, é evangelizar, tá, gente? Evangelizar, pelo amor de Deus. Não é ser uma obreira, não. Evangelismo. Tem. Uma pessoa tem, com certeza tem. É só você também ser despojada. Despojada, falar o que... ter jogo de cintura para falar. Mas o Espírito Santo te dá controle daquilo que você pode falar, daquilo que você não pode falar, daquilo que a pessoa vai ouvir e daquilo que a pessoa não vai ouvir. Sem o Espírito Santo, eu acredito que a gente vai falando tudo e qualquer coisa, entendeu? E isso pode fazer com que a gente coloque os pés pelas mãos. Depois do Espírito Santo, não. Se a minha vida, ela realmente está com o Senhor Jesus realmente está no controle, depois do Espírito Santo, eu falo as coisas certas na hora certa. A pessoa tem que entender, ela vai entender, porque não sou eu falando, é o Senhor falando, tá ok? Então tá, gente, fiquem com Deus, na fé sempre. Eu acho que eu já falei demais, tem até um pouquinho a mais para falar, mas se eu for nessa, eu não saio daqui. Gente, estamos, eu acho que no 4º ou 5º dia do jejum de Daniel, gente, me perdi. Bom, independente de me perder ou não, vamos nos dar, tá? Vamos ser como Ana, dar o nosso tudo. O tudo de Ana foi o filho, o nosso tudo é a vida, tá? Vamos fazer de tudo para sermos intrépidos, ousados, pedir direção a Deus, sermos verdadeiramente batizados no seu Espírito. Fiquem com Deus, na fé, graças a Deus.